Hoje tem Vasco e Bahia em São Januário, jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Notícias do Vasco com ele, Juliano Lima. Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, para todo mundo que está ligado no Globo Esporte. O Vasco vai precisar melhorar o desempenho em casa no Campeonato Brasileiro. A última vitória do Vasco aqui em São Januário pelo Brasileirão foi no dia 17 de maio contra o Fortaleza por 3-0. De lá para cá são 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Para o jogo de hoje, o zagueiro Robert Renan cumpre o protocolo de concussão. Ele sofreu um choque na cabeça com o companheiro Barros no último jogo contra o Flamengo e, pela regra, ele vai ficar 5 dias sem disputar partidas. Lucas Freitas, que cumpriu suspensão na última rodada, deve substituí-lo. No ataque, Nuno Moreira é dúvida, com dores no tornozelo. E o Ryan, destaque contra o Flamengo, recebeu o 3º cartão amarelo e fica de fora. Vamos mostrar o provável Vasco para o jogo de logo mais, Escobar, que deve ter Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodrigues. Aí no meio-campo, Hugo Moura, Barros e Felipe Coutinho. No ataque, Nuno Moreira ou David, Andrés Gomes e Verratti. Lembrando que o Vasco vai ter uma sequência difícil pela frente. Bahia, Cruzeiro, depois aqui em São Januário e Palmeiras fora de casa. Eu volto com você. É isso aí, não é fácil não. Um abraço, Juliano Lima. Não sou só eu que tô na base da oração hoje, não. Que oração, rapaz? Ih, lá vem ele, se achando, Oração. né? Ele nunca se achou tanto Você como ele tá se vê? achando Só porque esse ano. empatou com o Flamengo? Nossa. Ah, tem oração não, Impressionante. cara. O Vasco tá 5 jogos invictos. Bom, 5. Bom. Tem Vasco e Bahia hoje, em São Januário. Rodada atrasada também do Brasileirão. O Vasco também estava com esse jogo. O Vasco precisa ganhar para se distanciar da zona de rebaixamento. E se ganhar, me ajuda. Por favor. Não vem com esse negócio de Bahia. Se ganhar, a quê? gente começa a sonhar. Cuidado. Só isso que eu digo. É só isso. Cara, o Vasco também tem muitos desfalques, muitos mesmo, assim, além do Jair, do Tietê, do Lucas Piton, tem também a ausência do Robert Renan pelo protocolo de concussão, com a pancada que ele acabou sofrendo no jogo contra o Flamengo, junto com o Barros. O Tietê fora mesmo. O Tietê, pelo menos a informação que eu tenho nem o Lucas Piton, nem Tietê e nem Thiago Mendes voltam para essa partida, tá? Então ali a galera até tá me lembrando, o Adson também tá lesionado, o Jair, o próprio Thiago Mendes que eu já tinha falado aqui. E aí você tem também o grande desfalque para mim do Vasco hoje, que é o Ryan. O Ryan suspenso é um jogador hoje insubstituível. Porque o Carlos Andrés Gomes não tem como substituir o Ryan? Não. É porque o Ryan é uma peça crucial, o principal jogador do Vasco na era Diniz. Junto com o Felipe Coutinho também, que vem fazendo grandes partidas. Então, a provável escalação, até segundo eu apurei ontem, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, o Cuesta na lado direito da zaga, Lucas Freitas substituindo o Robert Renan, e que também não é nenhum desastre. E vem bem o Lucas, ele vem bem. E na esquerda ele vai manter o Pumita. Hugo Barros na posição de volante, um pouco mais à frente o Carlos Andrés Gomes, Coutinho e tem o Nuno. O Nuno é dúvida ainda, tá? Porque o Nuno sentiu dores na partida contra o Flamengo depois do pisão que ele sofreu do Bruno Henrique. Mas é um jogador que deve atuar, pelo menos o que eu ouvi é que ele deve atuar apesar de no sacrifício. E lá na frente o Verratti é o centroavante que a torcida do Vasco vem contestando, mas na ausência do Ryan, com o Nuno não estando 100%, não tem como você abrir a mão do Verratti nesse momento. Então acho que é o melhor Vasco possível para essa partida. Se tivesse uma opção, você abriria a mão do Verratti nesse momento? Fernanda, eu sou muito grato Esse é o ao Verratti. grande debate, eu acho, aqui, agora, hein? Já falei 1000 vezes aqui o quanto eu gosto do Verratti. Se o Cebolinha fosse pro Vasco. Ai. Já falei. Eu optaria pelo Verratti no banco se tivesse a oportunidade, porque eu acho que o campo tem que ser respeitado, cara. O Vasco tem o Verratti, pra mim, como o maior jogador de identificação pós-Nenê. Ninguém teve tanta identificação com a torcida do Vasco quanto o Verratti. Se ele ganhar a Copa do Brasil, caso o Vasco ganhe a Copa do Brasil, ele vira ídolo. Não da primeira prateleira, mas ele vira ídolo. Porque ele é um jogador que vai conseguir um grande título num momento ruim do Vasco, digamos assim, depois de tanto tempo. Mas, cara, pro estilo de jogo do Fernando Diniz, o que o Verratti tem apresentado dentro de campo tem muito mais a ver com a disposição, com a liderança, com o sem bola. Isso é indiscutível. O Verratti é um cara que tem que ser muito respeitado. Mas por que não testar uma formação? E o que eu mais fico colocando aqui como crucial no Flamengo, o Pedro não banca? O Arrascaeta não banca quando estava mal? O Bruno Henrique não banca? No Palmeiras, o Flaco Lopes e o Vitor Roque, que hoje estão comendo a bola, eles também não já foram banco?
No Botafogo, os jogadores que quando não estão bem, eles também não são bons. Por que no Vasco, o centroavante, que, repito, sou grato, é o artilheiro do Brasil, mas não tá vivendo uma boa fase, não pode ser banco? E Pedrosa, eu acho que o papel de um cara que é considerado ídolo para muitos torcedores do Vasco também tem isso. Claro. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa que, obviamente, todo mundo sabe que eu não gosto pessoalmente falando, mas respeito muito como profissional. O Diego Ribas, em 2018. Na ocasião, Diego Alves e Diego Ribas foram reservas por Dorival Júnior. O Diego Alves teve uma postura e o Diego Ribas teve outra. A postura do Diego Alves extremamente negativa, como um ídolo. A do Diego Ribas foi perfeita. Aceitou e entendeu que naquele momento era o melhor para o time, para a equipe. E se o Verratti, ele entender, ele vai ser mais ídolo ainda. Ele virar para o torcedor e falar assim, eu como ídolo eu entendo que a minha saída do time vai ser melhor para o time. Então tá tudo bem. E é só nesse momento, tá? Isso não quer dizer, eu sempre falo isso aqui, não quer dizer que o Verratti é descartável, Não. que o Verratti não sabe mais jogar. Não, Nada é momento, disso. pô. Ele continua sendo importantíssimo e eu tenho certeza que ele ainda vai ser muito importante pro Vasco esse ano. Mas se o campo tá te falando que ele não tá conseguindo render o que a gente espera que ele renda, nem bola aérea ele tem conseguido ganhar, cara, é normal, isso faz parte do futebol. E sabe o que aconteceu no ano passado pra gente ir pro break? Lá no Botafogo, não foi porque o campo tava falando, mas porque o estilo de jogo tava pedindo o Igor Jesus Também no tem lugar isso. do Tiquinho Soares. É isso, E o é Tiquinho isso. Soares passou o segundo semestre todo no banco e entrava, às vezes como 8, O às vezes Cássio como no 9. Corinthians virou e falou assim, E ó, sempre- você é reserva, não É tem isso. problema. Assim é o futebol. Vamos beber O água? Vasco da Gama buscou reforçar seu setor ofensivo e, nos últimos dias, sondou a possibilidade de contratar o atacante Wesley, atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita. O jogador, que chegou ao clube saudita no fim da última temporada, não vem recebendo muitas oportunidades sob o comando do técnico Jorge Jesus, o que abriu espaço para que seu nome fosse ventilado no mercado. A diretoria vascaína entrou em contato para viabilizar um empréstimo, visto que Wesley é visto como uma peça capaz de agregar qualidade e velocidade ao ataque cruz-maltino. Do outro lado, o Al Nassr não se opôs à saída temporária do atleta, mas impôs a condição de uma compensação financeira para liberar o jogador, o que acabou travando o avanço nas conversas. Diante desse cenário, o Vasco optou por recuar nas negociações, já que entende que os valores exigidos não se encaixam no planejamento orçamentário do clube. Ainda assim, Wesley segue sendo monitorado no mercado brasileiro, enquanto o time carioca mantém a busca por opções para reforçar o elenco na sequência da temporada. Bom torcedor cruz-maltino, agora eu quero saber de você. O atacante Wesley seria um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.